Capítulo 3. Das responsabilidades. Artigo 144. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 145. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário municipal ou a terceiros. Parágrafo 1º. Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 2º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Parágrafo 3º. A indenização de prejuízo causado à Fazenda Municipal pode ser liquidada mediante desconto em prestação mensal, na forma do disposto nesta lei complementar, na falta de outros bens que respondam pelos danos. Artigo 146. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Artigo 147. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 148. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 149. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal transitada em julgado, que negue a existência do fato ou a sua autoria. Artigo 150. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para a apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade, de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Capítulo 4. Das penalidades. Artigo 151. As faltas puníveis por sanções administrativas disciplinares, de acordo com a sua graduação, classificam-se em inciso 1, leve, 2, média, 3, grave e 4, gravíssima. Parágrafo 1º. Falta leve é aquela punida com pena de advertência por escrito e que não acarreta prejuízo à administração pública, mas que perturba a ordem do serviço. Parágrafo 2º. Falta média é aquela punida com a pena de repreensão, por ato que possa acarretar danos ao serviço, ao patrimônio público municipal ou a terceiros, ou exercer influência negativa sobre a disciplina. Parágrafo 3º. Falta grave é aquela punida com pena de suspensão por ação ou omissão decorrente de culpa isolada ou recorrente que ocasione prejuízo à administração municipal, a seu quadro de servidores ou a terceiros. Parágrafo 4º. Falta gravíssima é aquela punida com pena de demissão por ação ou omissão decorrente de culpa ou dolo, isolada ou recorrente, que ocasione prejuízo à administração municipal, a seu quadro de servidores ou a terceiros. Artigo 152. São penalidades disciplinares, inciso 1, advertência/repreensão. 2, multa. 3, suspensão. 4, demissão. Artigo 153. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 154. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constantes do artigo 143, incisos 1 a 8 e 29, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Parágrafo único. A advertência será dada por escrito pelo secretário da pasta, dispensado o processo de sindicância, e será sempre registrada e implicará na comunicação formal, lavrada em termo circunstanciado e reservadamente, que será anexado à ficha funcional do servidor junto ao órgão responsável pela gestão de pessoal, limitando-se ao máximo de 3 registros. Artigo 155. A repreensão será aplicada ao servidor que tiver sido advertido em mais de 3 oportunidades ou houver cometido falta média, passível desta penalidade, e será sempre registrada e implicará na comunicação formal, lavrada em termo circunstanciado e reservadamente lavrado pelo secretário da pasta,
precedido de processo de sindicância, que será anexado à ficha funcional do servidor, junto ao órgão responsável pela gestão de pessoal. Artigo 156. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas puníveis, com repreensão e violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada por autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia da remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Parágrafo 3º. O servidor, enquanto suspenso, perderá todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo, exceto o salário-família. Parágrafo 4º. Os direitos de suspensão aplicados ao empregado serão descontados de seu vencimento, produzindo reflexos ao serem computados como ausências injustificadas para efeito de férias e de progressões. Artigo 157. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 5 e 8 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade será requerido pelo interessado e não surtirá efeitos retroativos. Artigo 158. A demissão será aplicada nos seguintes casos: inciso 1, crime contra a administração pública; 2, abandono de cargo; 3, inassiduidade habitual; 4, improbidade administrativa; 5, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição; 6, insubordinação grave em serviço; 7, ofensa física e moral em serviço contra servidor ou particular, salvo em legítima defesa; 8, aplicação irregular de verbas públicas; 9, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 10, lesão dolosa ao erário; 11, corrupção; 12, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; e 13, prática de crime doloso em serviço ou fora dele, em que a pena mínima combinada seja igual ou superior a 1 ano. Artigo 159. Considera-se abandono de cargo, inciso 1, a ausência em serviço sem justa causa por mais de 30 dias consecutivos. 2, quando o servidor comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos, ou quando se retirar antes de fim do período de trabalho, desde que em número superior a 90 dias, ao longo de um semestre. 3, quando o servidor que durante o período de 2 anos faltar ao trabalho em número superior de 60 dias, alternados sem causa justificada. Parágrafo 1º. A infração administrativa de abandono de cargo caracteriza-se pelo fato do servidor não comparecer ao serviço sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos ou mais de 60 dias intercaladamente em um período de 2 anos. Parágrafo 2º. Configurando o requisito temporal a que se refere o parágrafo anterior, a administração deverá enviar carta com AR ao endereço de cadastro do servidor, convocando-o para retornar imediatamente ao serviço. Parágrafo 3º. Caso o servidor convocado a retornar ao serviço não o fizer ou justificar sua ausência, estará formalizado o abandono de emprego. Parágrafo 4º. Não pode ser considerado como falta o dia em que não houver expediente no local de trabalho do servidor. Parágrafo 5º. As faltas de servidor lotado em escola municipal deverão ser verificadas de acordo com o calendário escolar e calendário de reposição, quando for o caso. Artigo 160. O ato que demitir o servidor do município mencionará sempre a causa da penalidade, a identificação do processo disciplinar e a disposição legal em que se fundamenta. Artigo 161. As penalidades disciplinares serão aplicadas, inciso 1, pelo chefe do Poder Executivo ou pelo presidente da Câmara Municipal, no âmbito dos respectivos poderes, nos casos de demissão e suspensão superior a 30 dias. 2. Pelo secretário, nos casos de advertência, repreensão ou suspensão de até 30 dias.
Artigo 162. A ação disciplinar prescreverá, inciso 1, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão e destituição de cargo em comissão; 2, em 2 anos, quanto à suspensão; 3, em 1 ano, quanto à repreensão; 4, em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo primeiro. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido de forma inequívoca. Parágrafo segundo. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo terceiro. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo quarto. Interrompido o curso da prescrição, o prazo recomeçará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Título 8 da Sindicância e do Processo Administrativo Disciplinar. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 163. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante a abertura de processo de sindicância ou disciplinar, assegurada ampla defesa, ressalvados casos de sigilo fundamentado. Parágrafo primeiro. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Parágrafo segundo. Será dispensada a sindicância quando o fato a ser apurado constituir infração gravíssima. Artigo 164. São competentes para determinar a instauração de sindicância o prefeito, o secretário de administração, o secretário da pasta, o presidente da Câmara Municipal, a mesa da Câmara e presidentes das autarquias e fundações. Parágrafo único. O processo de sindicância será iniciado mediante comunicação interna ou ofício expedido pelo prefeito, secretário da pasta, presidente da Câmara Municipal, mesa da Câmara e presidentes das autarquias e fundações. Artigo 165. São competentes para determinar a instauração do processo administrativo disciplinar o prefeito, o presidente da Câmara Municipal, a mesa da Câmara e presidentes das autarquias e fundações. Parágrafo único. O processo administrativo disciplinar será iniciado mediante edição de portaria do prefeito municipal, do presidente da Câmara Municipal, da mesa da Câmara e presidente das autarquias e fundações. Artigo 166. O prazo para a conclusão do processo de sindicância ou disciplinar será de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, mediante autorização por escrito de quem tenha determinado a instauração. Artigo 167. As comissões de sindicância ou disciplinar poderão realizar investigação sumária, promover levantamentos ou quaisquer outros atos que possam elucidar o fato, resguardando o sigilo, quando a apuração assim o exigir, mediante decisão fundamentada. Artigo 168. Como medida cautelar, e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora da sindicância ou do processo administrativo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Artigo 169. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de processo administrativo disciplinar cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Parágrafo 1º. O impedimento que deverá ser declarado de ofício pelo membro impedido se restringirá àquele processo específico. Neste caso, deverá ser nomeado membro substituto para a recomposição da comissão. Parágrafo 2º. Comete falta grave o membro da comissão que, ciente de seu impedimento, não se declarar impedido para atuar no processo em questão. Parágrafo 3º. A Comissão de Sindicância e a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar são órgãos de composição permanente, cujos membros serão nomeados pelo prefeito municipal, presidente da Câmara Municipal,
e presidente das autarquias e fundações, mediante a edição de decreto, resolução ou ato de designação. Capítulo 2 da sindicância, artigo 170. A sindicância será de responsabilidade da Comissão Municipal Sindicante, podendo, se necessário, requisitar o auxílio de servidor do quadro efetivo. Parágrafo único. A comissão de sindicância será composta por no máximo 3 membros, obrigatoriamente servidores públicos, sendo pelo menos um membro servidor de carreira estável, cujas atribuições de presidência e a relatoria constarão do instrumento de nomeação. Artigo 171. Da sindicância poderá resultar, inciso 1, arquivamento do processo; 2, aplicação da pena de repreensão; 3, aplicação da pena de suspensão; 4, instauração de processo disciplinar. Parágrafo único. A autoridade que determinar a abertura do processo de sindicância será competente para decidi-lo. Artigo 172. A comissão de sindicância efetuará as diligências necessárias ao esclarecimento da ocorrência. Inciso 1. Preliminarmente, deverá ser ouvido o autor da denúncia escrita. 2. Em seguida, serão ouvidas as testemunhas e demais implicados na qualidade de informantes ou participantes. 3. Posteriormente, será ouvido o servidor implicado. 4. Reunidos os documentos e informações apurados, a comissão de sindicância abrirá prazo de 5 dias úteis para o servidor implicado apresentar defesa escrita, indicando no ato de citação a falta que lhe é imputada. 5. Ao final, a comissão de sindicância traduzirá no relatório as conclusões, indicando o possível culpado, qual a irregularidade ou transgressão e o enquadramento nas disposições legais. Artigo 173. A autoridade hierárquica do indiciado, de posse do relatório da comissão de sindicância, acompanhado dos elementos que instituíram o processo, decidirá livremente no prazo de 5 dias úteis. Inciso 1. Pela aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão. 2. Pela instauração do processo administrativo disciplinar. Ou 3. Arquivamento do processo. Parágrafo 1º. Entendendo a autoridade que os fatos não foram devidamente elucidados, inclusive na indicação do possível culpado, devolverá o processo à comissão para novas diligências em 10 dias úteis. Parágrafo 2º. De posse do novo relatório e elementos complementares, a autoridade decidirá no prazo e nos termos deste artigo. Parágrafo 3º. Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prática de crime, a autoridade que instaurou o processo remeterá cópia integral do processo à autoridade policial para a abertura de inquérito independente da imediata instauração do processo administrativo disciplinar. Capítulo 3. Do processo disciplinar. Artigo 174. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 175. O processo disciplinar será de responsabilidade da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, podendo, se necessário, requisitar o auxílio de servidor do quadro efetivo. Parágrafo único. A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar será composta por, no máximo, 3 membros obrigatoriamente servidores estáveis de carreira, cujas atribuições de presidência e relatoria constarão do instrumento de nomeação. Artigo 176. O processo disciplinar será conduzido por comissão permanente, composta de, no máximo, 3 servidores de carreira estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o presidente e o secretário. Artigo 177. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Artigo 178. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: inciso 1, instauração com a publicação do ato que constituir a comissão. 2. Inquérito administrativo que compreende instrução, defesa e relatório. 3. Julgamento. Artigo 179. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias contados da data da constituição da comissão,
admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Seção 1. Do inquérito. Artigo 180. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 181. Os autos da sindicância, quando for o caso, integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Artigo 182. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 183. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e requerer testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 184. As testemunhas serão intimadas a depor mediante requisição expedida pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente das mesmas, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor do município, seu comparecimento será obrigatório e a expedição de requisição será também comunicada ao chefe da repartição onde serve, com indicação do dia e hora marcados para a inquirição. Artigo 185. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes. Artigo 186. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos desta lei. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Artigo 187. Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame pela junta médica do CIAS, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal após a expedição do laudo pericial. Artigo 188. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandado, expedido pelo presidente da comissão, para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo na repartição. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4º. No caso da recusa do indiciado em apor o ciente na cópia do mandado, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação com a assinatura de 2 testemunhas. Artigo 189. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 190.
Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado em jornal de grande circulação em Nova Lima, para apresentar defesa e acompanhar o processo até final da decisão. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 dias a partir da publicação do edital. Artigo 191. Considera-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado, assinando-lhe novo prazo. Artigo 192. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 193. O processo disciplinar com relatório conclusivo será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento. Seção 2. Do julgamento. Artigo 194. No prazo de 20 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Parágrafo único. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Artigo 195. O julgador apreciará o relatório da comissão, proferindo sua decisão livremente, podendo motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 196. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade total ou parcial e ordenará no mesmo ato a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição será responsabilizada na forma desta lei. Artigo 197. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 198. Quando a infração estiver capturada como crime, cópia integral do processo será enviada à autoridade policial, ficando o translado na repartição. Artigo 199. O servidor que responde processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada. Seção 3. Da revisão do processo. Artigo 200. O processo administrativo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família, até o 3º grau, poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 201. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 202. A simples alegação da injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão e requer elementos novos ainda não apreciados no processo original. Artigo 203. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Procurador-Geral do município, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Deferida a petição, o dirigente do órgão providenciará a constituição de comissão na forma prevista nesta lei. Artigo 204. A revisão correrá em apenso ao processo originário.
Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá a designação de dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 205. A comissão revisora terá até 60 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por igual prazo quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 206. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora no que couber às normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. Artigo 207. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade nos termos desta lei. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 208. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. Título 9 da Aposentadoria. Artigo 209. Os servidores públicos do município são vinculados ao regime geral de previdência social. Artigo 210. O servidor que se aposentar pelo regime geral de previdência social não poderá optar pela continuidade no serviço público. Artigo 211. O servidor público será aposentado compulsoriamente aos 75 anos de idade. Título 10. Das disposições transitórias e finais. Artigo 212. O Dia do Servidor Público Municipal será comemorado aos 28 dias do mês de outubro, podendo ser alterado mediante ato do prefeito. Artigo 213. Poderão ser instituídos no âmbito dos poderes municipais e das respectivas entidades da administração indireta os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. Inciso 1. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. 2. Concessão de medalhas e diplomas de honra ao mérito. 3. Prêmio por cumprimento de metas em programas que visem a qualidade de vida no trabalho, conforme disponibilidade orçamentária. 4. Prêmio IDEB. Parágrafo único. As regras e formas de concessão dos incentivos funcionais referidos neste artigo serão regulamentadas por decreto. Artigo 214. Os prazos previstos nessa lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Artigo 215. Por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem se eximir do cumprimento de seus deveres. Artigo 216. O período aquisitivo do anuênio, já cumprido por cada servidor na regra anterior, até a publicação desta lei, será considerado para fim de pagamento proporcional da última parcela da referida vantagem, sendo este devido ao final do período de 1 ano de efetivo labor de cada servidor. Artigo 217. O período aquisitivo da progressão, já cumprido por cada servidor na regra anterior até a publicação desta lei, será considerado para fim de pagamento proporcional, sendo este devido ao final do período de 5 anos de efetivo labor de cada servidor. Parágrafo 1º. O período compreendido entre a publicação desta lei e a data em que o servidor completar de 5 anos de efetivo labor será pago, se devido, juntamente com a parcela prevista no caput, obedecendo o percentual e as novas regras estabelecidas. Parágrafo 2º. Os servidores efetivos em estágio probatório, na data da entrada em vigor desta lei, computarão o período probatório para fins de progressão, não se aplicando nesta hipótese o disposto no parágrafo único do artigo 63. Parágrafo único. O período compreendido entre a publicação desta lei e a data em que o servidor completar 5 anos de efetivo labor será pago, se devido, juntamente com a parcela prevista no caput, obedecendo o percentual e as regras da nova regra. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E assim finalizamos a nossa legislação que trata do Estatuto de Nova Lima. Muito obrigado a você que acompanhou até o final. Lembrando mais uma vez que nós temos aqui o pacote de resumo e o custo do Vale Concurso. Direcionamento total, estude e acelere os seus estudos em até 5 vezes com o nosso pacote de resumos.
Grande abraço a você, fique com Deus, tamo junto, valeu!